Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os cientistas políticos Geraldo Tadeu, do IUPERJ, e Ricardo Ismael, da PUC. Ricardo, o Geraldo, no bloco anterior, falou que essas insatisfações, tanto no PSB quanto no PMDB, não passam de uma reacomodação de forças internas, não indicam nenhum tipo de rompimento ou defecção. Você acredita que, tomara que não aconteça, mas o agravamento da crise econômica, que começa a dar sinais no Brasil, já há uma queda da produção industrial significativa, ou seja, há vários sinais na economia, a previsão do Banco Central de crescimento esse ano é de 2,5, bem abaixo, enfim, daquilo que se esperava, que se dizia meses atrás, ou seja, já é uma nova realidade, uma realidade absolutamente já bem menos otimista do que havia meses atrás. Quer dizer, se a crise se agravar, você acredita que possa haver, digamos, uma repercussão política com a debandada de alguns aliados? Porque todos nós sabemos que quando a coisa começa a faltar dinheiro, a população começa a revelar insatisfação e, em última instância, responsabiliza o mandatário. Quer dizer, e essa insatisfação é, obviamente, acompanhada pelos partidos que querem ficar bem com a população e começam também a se dissociar daquele governo que apresenta maus resultados na economia. Como é que você vê essa situação entre a economia e a política do país nos próximos meses? Eu acho que as eleições municipais desse ano vão se dar num cenário, do ponto de vista econômico, bem diferente de 2010, né? Um cenário onde a economia cresceu 7,5%. Exato. A projeção agora é que se vai crescer em torno de 2,5%. Bom, eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que a avaliação da Dilma, que agora a pesquisa boa, né? Recente mostra que continua muito boa, e eu diria por dois aspectos principais. Primeiro é que esse movimento da queda da taxa de juros começa a sinalizar um barateamento do próprio financiamento, do crédito. Isso é bem recebido, tem sido bem recebido, registrado nas pesquisas. Isso é um movimento, portanto, que eu acho que positivo. Outra coisa é que o mercado de trabalho, apesar de não estar gerando tantos empregos como foram gerados nos anos anteriores, continua, principalmente aquecido, né? Olhando aquelas 6 regiões metropolitanas que o IBGE acompanha mensalmente, ele tem um desemprego aí na ordem de menos de 6%. Portanto, isso também é positivo. Quase pleno emprego. Agora, eu acho que você tem razão num ponto. Veja, não se tem ainda um horizonte, ou seja, não se tem ainda a luz no fim do túnel para a crise, principalmente europeia. Você tem esse ano uma eleição nos Estados Unidos. Portanto, pode, inclusive, haver uma mudança dos democratas para os republicanos. O ano que vem tem eleição na Alemanha. Portanto, esse cenário, vamos dizer, é um cenário de muita incerteza e de muita instabilidade. E, portanto, se por acaso começa a prolongar-se essa crise que afeta os países mais desenvolvidos, isso possa trazer repercussão, ou seja, do ponto de vista do crescimento do país e de uma certa dificuldade do setor público de ampliar também investimentos, já que a questão é mais complicada, quer dizer, não dá para de uma hora para outra você fazer reforma tributária, fazer uma série de reformas que pudesse, vamos dizer assim, reduzir um pouco os gastos do governo para liberar para investimento. Então, eu acho que a Dilma está torcendo, né? Acho que as forças que apoiam a Dilma, do governo, para que em 2014 o cenário se dê numa outra condição. Ou seja, quanto menos crescimento tiver, melhor a chance da oposição para enfrentar a Dilma em 2014. Não tenho dúvida. Geraldo, você acredita realmente que o agravamento da crise possa trazer algum tipo de consequência mais impactante na política nacional? Eu acredito que sim, porque o modelo que se instaurou desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula é um modelo de uma coalizão ampla, calcada na expansão do gasto governamental, seja através de programas sociais, como foi o Bolsa Família, como foi também programas de obras como o PAC, né, já no segundo mandato do ex-presidente Lula, né, e isso exige crescimento econômico. Então, o governo mostra preocupação com isso, já lançou 7 pacotes, lançou semana passada mais um pacote, esse de compras do próprio governo na indústria nacional para tentar fomentar, enfim, a economia do país, ou seja, está realmente preocupado. São 7 pacotes aí tentando fazer com que o país supere esses primeiros sinais de crise. Sem dúvida, só que esse modelo foi sustentado à base do crédito, né? Consignado, essencialmente foi uma grande descoberta do governo Lula, a expansão dos programas sociais, né? A recuperação do valor do salário mínimo e, em parte, também o crescimento da China, que fez com que as exportações dessem um salto. Então, o preço das commodities, então, esses fatores conjugados criaram um ciclo virtuoso de crescimento, e isso permitiu, aí do ponto de vista político, a atração
para a coalizão de governo de outros grupos que não faziam parte. O PMDB no primeiro mandato, por exemplo, ficou meio lá, meio cá, entrou, mas não muito apoiando o governo a partir de fora. Então, essa coalizão aumentou porque o governo tem recursos para distribuir. Então, por exemplo, um programa como o PAC, que distribui 30 bilhões de reais em investimentos, é um recurso poderoso do governo para atração de lideranças políticas que querem se beneficiar desse tipo de recurso. Então, é claro que uma crise econômica, como o Ricardo Mael disse agora há pouco, né, ela vai diminuir a possibilidade do governo, a margem de manobra do governo para esses investimentos, para a distribuição, por exemplo, de recursos via programas sociais ou via programas de obras. Isso certamente pode vir a ter um impacto político na diminuição do apoio do governo. Permite só complementar? Pois não. A Dilma foi eleita, é evidente que eu estou simplificando aqui, com um acordo, um pacto. Aquela classe média que foi forjada na década passada, principalmente no governo Lula, ela hoje, inclusive, é a maioria, essa classe C, é a maioria dentro dessas 6 regiões metropolitanas que o IBGE pesquisa. Então, essa classe média, portanto, é fruto de uma mobilidade social que só tinha acontecido nos anos 70. Nos anos 80 não aconteceu, nos anos 90 um crescimento muito pequeno. Portanto, começou a acontecer uma certa mobilidade social, pessoas da classe D e E passando para a classe C. Portanto, como a gente observa, é esse o impulso do consumo, etc, etc. É claro que agora, nesse mandato, a Dilma vai ter um crescimento médio mais próximo do governo Fernando Henrique do que do governo Lula. Então, ela vai ter que administrar a situação de tal forma de que essa classe C não retroceda. Perfeito. É essa a questão central que vai ser julgada em 2014. Classe C retroceda. Inclusive, o ministro Moreira Franco esteve aqui e disse que os estudos dele lá na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência estão muito centrados nessa questão, de evitar que haja qualquer tipo de retrocesso entre aqueles que ascenderam a essa posição mais bem cotada no extrato social. Mas eu queria falar de uma outra questão muito emblemática que há 10 dias ocupou todos os jornais e que mereceu realmente muitas críticas e tal, mas de qualquer maneira, para alguns foi chocante, para outros nem tanto, achando que a política realmente tudo acontece, que é uma espécie de vale tudo, que foi a foto do presidente Lula com o ex-governador Maluf. Muitos ficaram chocados com aquela fotografia, porque na realidade o PT foi construído com muitas críticas ao próprio Maluf, que simbolizava, digamos, tudo que o PT não queria. O Maluf seria, na realidade, a antítese do PT, ele representava tudo que o PT combatia na formação do partido. No entanto, agora eles apareceram juntos, abraçados, em torno de Fernando Haddad, lá na disputa da Prefeitura de São Paulo. Como é que você viu essa foto, Geraldo? Você acha que foi um erro político do presidente Lula se deixar fotografar com o ex-governador Maluf? É mais do que a foto, a aliança em si, essa aliança não confunde o eleitor? Ainda mais que o Maluf é um aliado incômodo, né? 2 dias depois dessa foto, ele disse que ele estava à esquerda do PT, que perto do PT ele era comunista. Quer dizer, ele é um aliado incômodo. Antes da celebração desse pacto, ele mesmo disse, a nossa união é apenas uma questão de tempo de televisão. Ou seja, ele deixou claro que havia... pragmatismo exagerado. Pragmatismo absoluto. É importante lembrar que o PT já fez várias coligações com o PP, com o DEM. Mas com o Maluf é muito simbólico. Sim, né? é isso que tem uma simbologia aí, eu ia mais do que o PP, a simbologia que ele encarna. Né? É diferente o PP do senador Francisco Dornelles do PP do Maluf. Então, há uma simbologia muito forte no caso do Maluf, e mostra ao próprio presidente Lula os limites do pragmatismo político. Você não pode ser, ao mesmo tempo, ideológico e pragmático, porque o PT vive nessa contradição. E tem setores ideológicos fortes dentro do partido e que, por isso mesmo, o que ocorre? Eles usam um discurso ideológico em determinado momento para mobilizar suas tropas e certos grupos à esquerda, mas, ao mesmo tempo, outros setores adotam comportamento pragmático. Tem que haver uma equação entre esses dois polos do comportamento eleitoral do PT. Ricardo Mael, também a mesma questão. Como é que você viu aquela foto? Que tipo de surpresa
te trouxe a foto ou não trouxe nenhuma? Que tipo de análise você faz da interpretação que a população fez daquela aliança? 62% ou 65% dos paulistas, eleitores, repudiaram aquela foto, aquela aliança. Como é que você interpreta isso? Que tipo de consequência isso pode produzir na campanha do próprio Fernando Haddad? Perfeito. Eu acho que tem 3 aspectos aí. Quer dizer, uma coisa é a aliança com o PP, porque muitas vezes, não, mas a aliança já existia. Sim, mas aquele encontro nos jardins da casa do Maluf, quer dizer, o preço que foi pago, né, para se conseguir alto, né? a foto, aquela aliança com o PP e o Tempo Televisão, significou na prática, e o Maluf demonstrava isso, quase como a própria Erundina está colocando, quer dizer, uma bênção para um pecador, né? Quer dizer, quase que uma... enfim, eu acho que tem um problema aí, como se colocou, de que o Maluf encarnava, né, na essência, seja do ponto de vista republicano, seja do ponto de vista democrático, um padrão de gestão pública que o PT afirma ser muito diferente do Maluf. Bom, aí tem um segundo aspecto. Não, mas é preciso tentar herdar os segmentos populares que votam ou votavam no Maluf. Sim, mas o próprio PT, graças ao programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tem conseguido chegar através desses programas, nesses segmentos populares, que outrora são malufistas, ou sarnezistas, ou isso, aquilo, outro. Ou seja, uma das formas de mudar o país é justamente você tentar mostrar a esses segmentos populares que eles não precisam ficar votando nesse tipo de liderança. E, finalmente, eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de evento, ele tem uma repercussão nacional. Eu acho que a estratégia da campanha do próprio Haddad deveria ter pedido um consentimento à direção, ao Diretório Nacional, que você tem uma representação de todos os estados. Ou seja, essa foto, ela causa impacto, não apenas na campanha do Haddad, como no resto do país. Qual é a aposta? A aposta é que, com mais tempo de televisão, o Haddad vai conseguir ter, vamos dizer, um ganho. Ou seja, entre perdas e ganhos, um cálculo muito pragmático, o Haddad, tendo mais tempo, vai conseguir vender suas ideias e vai para o segundo turno, e no segundo turno vai ter o apoio dos eleitores do Maluf. Eu acho que o risco é grande disso não dar certo. Portanto, o preço pago é meio questionável, né? Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar aqui uma pergunta que eu quero que vocês respondam no próximo bloco. A importância do presidente Lula está caindo mês a mês no processo eleitoral. Ele é um grande cabo eleitoral ainda, mas uma última pesquisa do Datafolha mostra que 50% dos eleitores que, digamos, acompanhariam o voto do presidente, hoje caiu para 30 e alguma coisa, ou seja, 36, eu não me lembro o número, mas a queda do prestígio político dele é acentuado. Eu queria saber a que se deve isso, na opinião de vocês. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.